Começando mais um podcast Coisas do Reino aqui pelo nosso canal do YouTube Igreja Batista Reino. Esse é o nosso segundo podcast que nós estamos realizando nessa temporada, falando sobre coisas do reino. Tivemos o nosso podcast de estreia com o presbítero Bruno, que foi maravilhoso, um testemunho maravilhoso, mas vamos dar continuidade aí nas entrevistas e também saber um pouquinho mais das experiências espirituais que envolvem o reino de Deus na vida das pessoas. Antes de apresentar minha convidada aqui deste podcast aqui especial Coisas do Reino, quero ler aqui uma palavra que está lá em Salmo 136, no versículo 1, que a Bíblia diz assim: Dei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu quero agradecer a Deus, por quê? Porque foi um projeto que nasceu no coração de Deus para as nossas vidas e estamos dando aí, estamos indo em frente desse projeto e já é o segundo, acredito que vão ter o terceiro, o quarto, e eu acredito que cada podcast que nós vamos ter entrevista com pessoas que vão contar experiências sobrenaturais, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida de uma forma poderosa, vai falar muito ao seu coração. Vamos fazer uma oração de início, como tudo que envolve Deus, precisamos orar e agradecer a Ele, e em nome de Jesus, Kailane já está aqui preparada, vamos orar. Pai, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Essa palavra é uma palavra de agradecimento, é uma palavra de ação de graça. E nós damos graças a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Deus, ó Pai, essa força para dar continuidade em tudo que envolve o Seu reino, Pai. Muito obrigado por mais um podcast, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para falar do Teu amor e para falar sobre as coisas do Teu reino. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha convidada deste podcast, desta noite, eu vou falar dessa noite, né, porque é uma gravação, mas dessa noite está sendo passado na segunda-feira à noite, é a minha irmã Kailane. Pai do Senhor, gente. Olha aí, Pai do Senhor. Kailane, é muito importante, sabe, a gente falar sobre as experiências que envolvem a nossa vida espiritual, principalmente pessoas de Deus, porque cada um tem experiências, né, individuais. Qual é o intuito desse podcast? É trazer à tona essas experiências que às vezes não é contado na igreja, que às vezes não é contado, sabe, num ambiente público. Às vezes só a pessoa, eu tenho algumas experiências que eu nunca contei em altar, nunca contei. E às vezes esse podcast ele vai trazer à tona essas experiências que tenho certeza que vai falar profundamente no coração de quem está nos vendo, de quem está nos ouvindo. Primeiramente, Kailane, Pai do Senhor Jesus. Pai. E primeiramente fala o seu nome completo. Gente, meu nome é Kailane Silva. É Kailane Silva mais, mas pode ser só Kailane Silva. Kailane, casada, né? Casada, esqueci minha aliança, tá vendo? Ah, tá bom. Casada, pode falar o nome aí das pessoas? Eu sou casada com o evangelista Thaleson, da Igreja Reino. Eu também sou da Igreja Reino. Tenho 20 anos de idade. Filha? Sou filha de Jusilene e de Juarez Maia. Pois é. Kailane, me fala um pouquinho sobre a sua convenção. Como que foi sua convenção no início, né? Da primeira igreja, o primeiro pastor? Pode soltar, abre o seu coração aí. Então, nunca tinha falado sobre isso, aí. Mas, assim, eu meio que cresci na igreja, só que eu não havia sido batizada. Minha mãe sempre me levava, minha mãe também não é batizada, mas ela sempre me levava na igreja, desde pequenininha. Eu comecei, na verdade, na primeira igreja batista de Pedro Canário. Sim. Eu comecei lá e eu fui ficando lá por um bom tempo mesmo. Eu fazia algumas programações e tal. Só que na pandemia, eu, minha mãe, nós saímos da igreja, ficamos um tempo fora. Aí nesse período que minha mãe falou bem assim, vamos visitar uma outra congregação. Que foi aí que eu participei, né, da Nova Unção, ali na Pracinha do Quiabo, foi ali que eu me converti. Foi em
Fevereiro de 2022. Então, você eu cresci numa igreja. Qual a igreja que você cresceu? Eu cresci na Primeira Igreja Batista. Primeira Igreja Batista. Aqui em Pedro Canário mesmo? Pedro Canário. Então você é nascida aqui em Pedro Canário? Sim. Nascida e criada aqui? Sim. Aí você começou a frequentar a Nova Unção? Isso. Quem era o pastor na época? Era o pastor Maio. Pastor Maio, bom, conheço. Grande homem de Deus. E ali você foi se envolvendo ali, chegou a trabalhar ali na igreja? Sim. Fiquei ali um tempinho, fiquei ali um bom tempo. Eu não lembro quanto tempo, porque eu sou ruim de datas. Mas eu fiquei ali por um bom tempo. Bom tempo, então sim. E nesse período você passou por algum... você sabe mais ou menos assim... qual a idade que você chegou na Nova Unção, mais ou menos? Olha, eu me batizei com 17 anos. Então, provavelmente foi com 17 anos que eu cheguei. Tava assim, na minha juventude. Eu tô na minha juventude, né? 17 anos. 17 anos. E assim, nesse período de 17 anos, você passou por alguma turbulência nessa questão de jovem, né? Porque eu quero até frisar nem falei isso, né, no início, mas esse tema é um tema sobre jovens, né? Os desafios que os jovens hoje têm de estar na presença do Senhor. É um desafio muito grande. Por quê? Porque se você for tentar equilibrar o que hoje a igreja tem e o que o mundo tem, a igreja tem um desequilíbrio, né? Por quê? Porque entre os prazeres da carne, o mundo ganha de lavada. Mas em questão de renúncia, salvação, nós sabemos que isso é o certo, que é para ser seguido dentro da igreja. Então, sim, esse é um desafio hoje para um jovem. Para mim, que hoje já tenho 46 anos de idade, já é mais tranquilo, porque eu já sou maduro, já defini, eu sei que tudo é passageiro, mas na cabeça de um jovem, ele quer curtir, né? Ele quer buscar os prazeres, e esse é o desafio de todo pastor, de todo líder, envolver os jovens hoje a estar na presença do Senhor e renunciar essas idas para o mundo, que às vezes muitas dessas idas muitos não retornam mais. Você teve algum desequilíbrio nessa área ou não? Ou foi muito tranquilo a sua passagem, né? Assim, nessa questão de jovem, né? Porque hoje você é casada, né? Sei que você é jovem ainda, mas nessa questão de solteira, jovem ali, como é que foi essa situação na sua mente? Então, vamos lá. O início da minha conversão foi um pouco turbulento, porque em casa eu estava passando um período um pouco difícil, né? Eu estava entrando em processo de separação, e aí o lugar que eu me refugiei foi na igreja. Sim. Foi na igreja, na minha, assim, nessa parte da juventude, que eu me refugiei. E teve sim, porque quando a gente é jovem, a gente sabe que tem muitas bandejas. Eu, como jovem, eu tinha muito isso de beijar na boca naquele tempo, né? Os jovens, né? Levou um namorico, né? Sim, eu tinha isso, eu tinha muitos colegas, sabe? Na minha casa eu vivia cheio de colegas, assim, sempre tinha um colega no portão, conversando ali e tal, e eu passei por esse período de renunciar a amizades que não me faziam bem, sabe? E eu tive que renunciar. Eu até meio que passei um momento solitário que eu passava mais, que minhas amigas eram as amigas da igreja, eu não tinha amiga secular mais. Sim. Eram mais as amigas da igreja. Mais amigas da igreja. E esse fato das amigas da igreja é porque para que você não pudesse ter nenhum tipo de envolvimento no mundo? Sim, porque o que acontecia? O que acontece hoje quando você estuda, que na época eu estudava, os assuntos não traziam nada de bom. E minhas amigas eram amigas que gostavam de beijar, de ficar com outras pessoas, e se tinha aquele tipo de conversa. Sim. E eu fui vendo que aquilo não estava me fazendo bem. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente tem amigos. Quando, na verdade, a gente vê que não é somente colega. E, às vezes, tem isso das pessoas, do jovem falar que amigo não influencia amigo. O que é uma grande mentira, entendeu? Amigo influencia sim. Porque eu percebia que quem eu era sem Jesus e quem eu sou com Jesus agora, entendeu? O meu comportamento, eu passava a falar palavrão, coisas que eu não falava. Eu passava a achar normal alguns comportamentos que a palavra de Deus, ela condena, né? Sim. E é por isso que eu digo, presta atenção nas suas amizades. Porque nem todo mundo é seu amigo e as amizades influenciam sim, gente.
Pois nesse período de você ali, estando ali dentro da igreja, como você falou, se fortalecendo, querendo ou não, né? Você teve algum período que você passou por algum desânimo de não querer mais ir na igreja, chutar o pau da barraca, como diz o mundo aí, né? E de falar assim, não quero mais saber não. Como jovem, né? Hoje você é casado, você tá com a cabeça bem, uma maturidade diferente, né? De que casado é uma coisa, solteiro é outra. Nessa época, você teve algum desequilíbrio, teve algum momento que você pensou em falar, sabe uma coisa? Chega, vou parar de ir, não quero mais saber. E aí? Conta essas experiências aí. Olha, eu já tive uma experiência de eu cair, por exemplo, em pecado. Sim. Eu vou falar isso aqui porque as pessoas mais próximas da gente sabem, né? Que eu namorava e tal, com inclusive meu marido atualmente, não sei se posso falar isso, pode? Pode. Então, naquele tempo a gente namorava, né? E eu caí em pecado na época, pastor Luiz sabe, pastor Luiz até um homem de Deus que puxou a nossa orelha, sabe? Que seu pastor tem que puxar a sua orelha, entendeu? E ele puxou a nossa orelha, o meu pastor puxou a minha orelha, entendeu? Que eu caí em pecado. E a forma que as pessoas vão te olhar depois disso, que às vezes meio que vai, como é que eu vou falar? Rejeição, né? A rejeição, a vergonha do pecado, porque quando a gente peca, a gente tem que se afastar de Deus. E através do meu pecado, eu que ia ver ali o que eu ia fazer, se eu ia ficar na igreja, se eu ia sair da igreja, entendeu? Porque eu sabia que estava errado. A partir do momento que nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, mas também a gente tem que mudar de atitude, né? E aquilo eu ficava assim, gente, eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja. As pessoas vão me olhar de uma forma diferente. Porque é bom, né? Porque tá errado. O jovem tá em pecado. E hoje em dia, o mundo põe para você que você, vamos lá, falar disso, fazer sexo fora do casamento, tá tudo bem. Tá tudo bem você ficar normal, com as pessoas, normal. Não é. O mundo hoje, ele põe tudo como normal. Tanto que, gente, que vou falar disso aqui, quando eu falava, inclusive na roda de colegas, que eu iria casar, elas falavam assim pra mim, você vai casar pra quê? Eram amigas que estavam com seus, né, namorados há muito tempo, anos de relacionamento, entendeu? E aí foi esse pecado que, tipo assim, eu continuei na igreja, entendeu? Eu falei, não, vou continuar. Eu pequei, mas eu vou ali consertar, vou ajeitar a data do casamento, me consertar no Senhor, não vou sair não. E eu não saí, mesmo com, às vezes, olhares, porque eu estava errado e isso aí é normal. Às vezes a igreja vai sim te olhar de uma forma ruim. Mas eu estava na igreja por causa de Jesus. Jesus era o meu centro. A gente tem que ser firmado em Cristo, apesar de eu ser uma recém meio convertida, né? Eu fiquei na igreja por causa de Jesus. Eu pequei, errei, mas vamos lá, se consertar. É só para que você entenda, hoje ele é evangelista Thalisson, né, que é o esposo dela, né, eles começaram a namorar, começaram a ter um namoro, como pastores, a gente, né, demos todas a assistência sobre também as informações de como que é feito, como é realizado o namoro cristão, mas nesse período eles caíram, né, no pecado. E da mesma forma que orientamos eles como era para levar na santidade, também orientamos nessa questão do erro cometido. Nós não discriminamos, nós não rejeitamos, nós apenas direcionamos. E quando a gente dá a direção, a gente não pode de forma nenhuma manipular uma direção para alguém. Eu te mostro, esse caminho agora é o caminho que vocês têm que seguir. É o caminho da renúncia, o caminho do arrependimento, é o caminho, sabe, de pedir perdão a Deus e voltar à essência novamente. Foi o que os dois fizeram, realizaram, entendeu? Então, o casamento foi realizado, hoje estão debaixo de bênção, entendeu? Porque todo pecado, quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós renunciamos, o que é renunciar? É abandonar. Não é você ficar pegando o pecado e toda hora pedindo perdão do mesmo pecado. Não, eles renunciaram e abandonaram. E aquilo gerou o quê? Graça e misericórdia da parte de Deus na vida do casal. Hoje eles têm uma filha linda, constituíram uma abençoada família, né? E
é para que vocês entendam o que ela quis dizer, que houve realmente um pequeno deslize que poderia, nessa trajetória, através desse erro, gerar um constrangimento maior dela abandonar até a fé dela, a caminhada dela, mas graças a Deus, tanto ela quanto o esposo dela permaneceram firmes e fiéis no propósito de retornar ao propósito. Vamos lá, Kailane. Kailane, nessa trajetória toda, você já teve alguma experiência assim, sobrenatural? Eu falo experiência sobrenatural, assim, que tem gente que já sonhou com alguma coisa, ou já viu alguma coisa, né? Ou já, sei lá, se já teve alguma experiência assim, sobrenatural assim, com Deus nesse período aí, que você está na presença de Deus? Assim, eu tive algumas experiências, não vou lembrar de todas, assim, não foram tantas. Você pode beber água, tá? Pode beber água, pode beber água, pode comer um salgadinho, né? Então, vou falar um pouco aqui, vou falar da questão de uma experiência que eu tive, é que Deus nos ouve, entendeu? Em questão vou falar isso porque tem a ver com o meu casamento, porque agora eu sou casada, então meio que tudo que eu for falar tem a ver um pouquinho assim do meu casamento. Sim. Da gente estar construindo nossas coisinhas, né? Nossa casinha, nosso chá de panela, e a gente querer algo, entendeu? A gente queria um painel. A gente estava escolhendo a nossa data. O meu esposo, graças a Deus, é um homem de muita fé. E a nossa relação, eu amadureci muito, porque ele me ensinou muito, sabe? Sim. Inclusive a ter fé, porque a fé que ele tem, eu acho que eu tenho que conquistar ele um pouquinho, sabe? E ele falava assim pra mim, você tem que ter fé. Eu sempre com muito medo, eu sou uma pessoa muito receosa. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que pensar umas 10 vezes. Eu tenho medo do negócio dar errado ali. E ele falava assim, você tem fé? Aí eu falava, será? E a gente ganhou exatamente aquele painel. Aquele painel que a gente viu, que eu falei, nossa, aquele painel é lindo. E a irmã... Não, mas peraí, deixa eu tentar entender. Vocês foram para algum lugar ou vocês viram pela internet? Não, nós vimos pela internet. Aí... Em casa mesmo, escolhendo nossas coisas para nossa casa. Sim, aí... Aí a gente ganhou. A irmã, no caso... Não, peraí. E vocês viram o painel pelo celular. Sim. Aí o seu esposo, o evangelista Tade, falou assim, você tem fé? Isso. Se alguém poderia me dar aqui, se a gente poderia ganhar. Você tem fé que alguém vai dar nos... Vamos supor, você tem fé que alguém vai nos dar isso aqui? Isso. Na festa do casamento ou antes? Antes da gente... Já tinha casado. Já tinha casado. Aí você falou o quê? Eu falei assim, não sei, que eu sou sempre muito receosa. Eu tava meio assim, com o pé meio atrás na época. Eu não lembro se foi o que eu falei o quê? Você foi assim, amor, coloca na lista então o painel. Na lista, isso. Ela falou assim, não, amor, quem é que vai dar um negócio cara desse aí? Você não tem fé, não? Coloca. Aí mesmo assim ela não... Você não acreditou? Porque eu sou uma pessoa assim, olha, eu tenho que me dar fé, minha fé é pequena, eu sou muito receosa. Tomézona? Pois é, Deus tem que me converter, Deus conversa essa menina, meu Deus do céu. Mas nós ganhamos. Tá, mas ele falou sobre ter fé para ganhar o móvel na festa do casamento? Na festa? Não, na festa não. Ganhar mesmo, como se fosse um chá. Porque a gente foi um chá. Tá. Entendeu? Aí, o que aconteceu? E aí a irmã da igreja, que na época era nossa líder, ela me presenteou, ela mandou mensagem pra mim, mandou a foto do painel. Nossa! Entendeu? Eu mandei pra Renê ainda a foto, entendeu? E ela deu exatamente esse painel lindo, tá? O painel que ele tinha falado, profetizado, pra você ter fé, vocês ganharam. Nós ganhamos ele. E ela entrou na Simulete pra comprar um ventilador. De um ventilador para um painel tem um caminho, né? Pois é, e por que vocês não continuam olhando o celular e profetizando? Vai começar a fazer isso de novo. Ué, de novo? Quanto tempo vocês estão casados? Ó, já tem 2 anos. Em 2 anos eu já tinha uma mansão aqui com um homem desse aí. Você tem um ponto forte. Pelo amor de Deus, mas poxa, que experiência, é uma experiência sobrenatural, porque a fé, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder, e a Bíblia fala que vocês se tornaram um. Se tornaram um. E ali ele estimulando você a ter fé, a minha esposa até me cobra sobre isso aí, porque toda vez também que a gente
expõe uma dificuldade, eu sempre falava para ela assim, Deus proverá, e ela ficava tranquila. Deus proverá, ficava tranquila. Por quê? Porque é uma palavra vindo do cabeça da casa, do homem da casa, do sacerdote da casa, do patriarca. Então uma palavra, ainda sendo, nós sermos homens de Deus, liberando essa palavra sobre a vida de vocês, tem que haver sim uma tranquilidade, porque é uma palavra que vem é uma palavra de autoridade para as nossas vidas a usar, e essa palavra ela tem um efeito muito espiritual muito forte, muito forte, muito forte. Essa experiência aí realmente é uma experiência que não só nos ensina, mas também estimula a fé, né? Estimula para dar continuidade, ó, vamos pela fé. Já entra agora lá não vou nem fazer propaganda aqui não, né? Já entra agora nas lojas aí, Simonete, aí se quiser patrocinar aí, a gente precisa, tá? Então já entra nas lojas e já vai botando as mãos, onde minhas mãos vão tocar, eu fico deitado lá, boto os pés também, tocar, abençoado será, vou conquistar isso aqui. Mas foi uma baita de uma experiência que já envolveu já com a sua vida de casado, né? Sim. A sua vida de casado. E aí, quando veio a primeira não, a única, né? Quando foi anunciada a sua filha, né, no caso, como foi assim a sensação, saber que você ia ser mãe? Gente, né? Tipo assim, é uma coisa que muda a mente da gente, faz a gente olhar diferente. É uma surpresa, você fica assim, meu Deus, eu vou ser mãe. Às vezes a gente não acredita. Porque você estando grávida é diferente de você já ter uma criança ali. E caiu a ficha assim, logo ela nasceu. Uhum. Ela nasceu, eu falei, meu Deus, eu tenho uma filha. Saber que aquilo saiu de você, saiu né? Saiu de mim. É uma sensação minha, eu chorei na hora que o parto, né, que eu parto natural, ela saiu, eu chorei. Tem um vídeo, tanto que eu tava com a voz de Renan e falava assim, você tava chorando? Aí eu falei, sim, porque é tanta emoção, sabe? Emocionada. Tem um negócio que eles falam no hormônio, que eu esqueci, que fica ativado na hora que a mãe para a criança, o sentimento de amor mesmo, sabe? E, gente, é mágico. A maternidade, ela ensina muitas coisas. A maternidade tem muito a ver com a palavra de Deus também, sabe? É sobrenatural. A vida, né? A vida, como a minha esposa fala muito, vocês têm o dom da vida, de gerar a vida, coisas que nós homens não temos, né? E vocês têm esse dom de carregar e gerar a vida. E isso aí é o ápice, o presente de Deus, né, na própria família, né? Entre o casal já é uma família. E quando vem o filho, o presente que Deus gera na vida de uma família, dando filhos, quer dizer, dando a continuidade daquela família através dos filhos. E Kailane, e hoje, como é que é a sua cabeça sendo uma jovem casada? Qual é o conselho que você dá para aquelas que estão hoje dentro da igreja, que são solteiras, mas ainda são aquelas também que são casadas, mas são jovens e estão com aquela mente de solteiro? Tem muitas jovens, infelizmente, que são casadas, que casaram cedo como vocês, não fala casaram cedo, casaram, né? Não vou nem falar casaram cedo, casaram, mas ainda estão com aquela mente ainda focado em outras coisas, e jovens que estão mais com a mente como se fosse solteiro casados. E qual é o conselho que você dá sobre isso, sobre esse assunto? Vamos lá. Se você é uma jovem, um jovem solteiro, o que eu falo é para você focar em Cristo. Foca em Cristo. Se tem coisa te desfocando, você já se liga logo, porque o Espírito Santo, ele nos liga um alerta. Você tá vendo, e tal lugar não faz bem para mim, vai me fazer pecar. Aí você já tem que ficar em alerta, saber se retirar. Se você é jovem, foca somente em Cristo, na palavra de Cristo. Porque se você for se desviar, eu vou fazer uma outra coisa aqui, e você tem que sempre pensar, vai ser, como se fosse, vai ser bom, Cristo vai ser bom para Cristo, de alguma forma? Será que se eu fosse, Jesus estaria ali comigo naquele ambiente? Esse pensamento que eu tô tendo, será que Cristo se agrada quando você é jovem? É coisa da gente se perguntar. E se você é casada, um conselho que eu dou, como um jovem casado, não deixe o teu relacionamento com Cristo virar rotina. Porque eu sou mãe, esposa, trabalho, e é uma correria, assim, constante. Eu sempre tenho que estar ali lendo a palavra, falando com Cristo todo momento.
porque senão você acaba entrando numa frieza, né? Sim. Por essa correria de casa, mãe, trabalho, filho. O conselho que eu te dou é focar em Cristo. Tenha Cristo como foco. Você tendo Cristo como foco, as outras coisas vão se alinhando no tempo certo, entendeu? Esse é o conselho que eu dou. E se você é um casado ou uma casada que está vivendo uma vida de solteiro, se converta. A gente nunca sabe o dia que Cristo vai voltar e a gente tem que se alinhar, né? Casado tem que ter vida de casado. Casado é um do outro e o outro dele, entendeu? Somente Cristo tem que estar aí no meio do casamento. Outras coisas, outras pessoas, outros pensamentos, não. É porque a gente sabe que os jovens de hoje, eles como eu falei no início do podcast, eles têm muitos desafios até chegar à maturidade, né? Eles têm muitos desafios. Então, por isso que a Bíblia fala que os mais jovens têm que estar perto dos mais velhos, né? Os mais velhos têm que ensinar os mais jovens os verdadeiros comportamentos. A fazer as coisas, ela fala, já sei. Ela morou na nossa casa junto com o meu Thiago. Eu lembro. Sim. Aqui em Pedro Caralho. Como é que é? Você tem que fazer. Eu já sei. Não sabia coisa nenhuma. Não sabia exatamente. E fazia, ficava brava ainda porque estava ensinando. Então, assim, é a gente assim mesmo. O tempo vai passando. A gente vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Poxa vida, realmente aquela pessoa que me ensinou estava totalmente certa. Estava totalmente certa, é isso aí. Aí é guardar os conselhos, principalmente dos pais, né? E o espiritual é a mesma coisa. Quando nós que somos pastores, quantas vezes a gente fala para o membro, você tem que fazer isso. Eu já sei. É desse jeito, eu já sei tudo. E na realidade você não de nada. Esses 20 anos como pastor que eu estou hoje, acho que eu tenho experiência suficiente para ensinar muitos que estão começando a fazer o que é certo, entendeu? E quando você tem humildade, como eu também tenho humildade de receber um conselho de um pastor mais antigo, até um pastor novo que talvez passou por uma experiência, sabe, maior do que a minha, de ouvir, sentar e botar em prática. Porque tudo que é de Deus é válido, tudo que é de Deus é bênção. A gente vai acionando, a gente vai anotando algumas coisinhas, né? Com certeza. É assim mesmo, é bênção. Com certeza. Então, Kairane, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, desse podcast especial Coisas do Reino, falando sobre esses desafios. Você vê que ela é uma jovem, né? Passou por alguns processos no início, casou. Né? Você casou com quantos anos? Eu casei com 18. 18 anos, casei novo. Foi 18, né, amor? Você tinha quantos anos, Thaleson? Tinha 22. 22, esses dois jovens. Dois jovens, né? Geralmente aí, muitos aí esperam até os seus 25 para casar, né? Mas é válido, tá válido. E tá vindo o amadurecimento, né? O amadurecimento. Tem muito caminho pela frente, né, para amadurecer. Sim. E o caminho tá sendo percorrido. Sim. E que esse testemunho dela possa gerar no seu coração de você buscar esse amadurecimento e não abandonar uma vida. Se você é solteira ou solteiro, você que é jovem, não abandonar uma vida com Deus. Quando você abandona uma vida com Deus, meu irmão, tudo vai desabar. E se você que é casado, mas também se é jovem, está nessa fase de amadurecimento, busca pessoas mais experientes que é de Deus para estar próximo a vocês, para estar sempre ensinando bons condutos para que vocês se firmem cada vez mais. Porque problema, situações, tempestades sempre virão. Isso é verdade. É verdade. Eu nem tem como correr, não, né? A gente não tem como correr. Não tem, porque sempre virão. Então, é isso que nos vai fazer sermos diferentes em Deus, porque sempre vamos buscar refúgio nele. Tá bom? Como eles aqui buscaram em Deus, estão, graças a Deus, vivendo e vivenciando esse tempo. Né, ela falou uma experiência aqui, mas acredito que já teve outras, né, outras e outras, vão ter outras e outras maiores, onde Deus vai proporcionar essas grandes experiências sobrenaturais. Na realidade, a vida de vocês já é sobrenatural. Já é sobrenatural, tudo, né? A filha de vocês já é sobrenatural. A casa de vocês, tudo que vocês estão conquistando já é sobrenatural, né? É isso aí. Considerações finais aí nesse podcast aí, né? Então,
As minhas considerações finais são um conselho, né? Que nem eu falei, você foca em Cristo, jovens. Não se deixem perder pelas coisas que parecem atraentes, tá? Porque nem tudo que parece atraente vai de verdade levar para uma eternidade com Cristo. Eu vi uma frase que se diz o seguinte: tudo que você faz aqui agora ecoa na eternidade. Tudo que você for fazer aqui agora, pense no futuro. Porque toda ação vai ter uma consequência lá no futuro. Então, se você é jovem, pensa nisso. Tudo que você vai fazer vai ecoar para uma eternidade. Ou não. Vai te levar para a eternidade com Cristo, ou não. Essa aqui é Kailane, que foi entrevistada desse podcast, dessa segunda edição aqui, Coisas do Reino. Fiquei feliz de ouvir situações aqui que eu, mesmo sendo pastor dela, quero deixar bem claro, gente, que o podcast não vai ser só feito com membros da igreja onde eu sou pastor, não, tá bom? Vai ser feita com pessoas, personagens de Deus aqui dentro da cidade, até fora da cidade, que vão contar experiências. Pouco a pouco nós vamos colocando as pessoas que Deus vai colocando na nossa frente para a gente falar um pouquinho, ou ouvir um pouco dessas experiências sobrenaturais. Eu fiquei muito feliz de ouvir algumas experiências, os próprios conselhos que ela está dando aqui, como já uma pessoa que está em uma fase de amadurecimento. Que isso sirva para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações, tá bom? Fico feliz, Kailane, tá bom? Eu fico feliz com esse convite. Confesso que eu fiquei meio assim, eu falei, gente... Eu falei pra você, fica tranquilo, vai ser um bate-papo, porque isso que é um podcast, um bate-papo, tá bom? E foi muito, muito bem abordado tudo aqui. Acredito que o intuito disso aqui é trazer um renovo no coração das pessoas que estão nos vendo, estão nos assistindo. E eu quero declarar sobre a sua vida, a vida do evangelista Tássio, que são uma bênção de Deus, que vocês possam ser não só uma bênção na localidade, mas uma bênção também gerada, porque tudo que nós fazemos a gente pensa que não está influenciando outras pessoas, mas está. Tudo que a gente faz a gente influencia outras pessoas, tá bom? Tudo que a gente faz a gente influencia outras pessoas. E que vocês continuem sendo essa influência abençoadora na vida de outras pessoas, que você continue sendo essa bênção de Deus que você é na igreja, no seu convívio com o seu esposo, no seu trabalho, que você trabalha também, né? Então, que Deus continue abençoando poderosamente, tá bom? Gente, nós chegamos ao final desse podcast. Que Deus continue abençoando também muito a sua vida. Você que chegou até aqui, no final dessa entrevista, não deixe de comentar. Comenta aí alguma experiência que você teve aí quando jovem, ou você que já foi jovem, você que é jovem, pode deixar. Não deixe de deixar o seu joinha também. Não deixa você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal e também ativar o sininho da notificação. Por que ativar o sininho da notificação? Para que você fique ligado em todos os vídeos que a gente postar dentro do próprio canal aí, para você receber essa notificação, tá bom? Deus abençoe sua vida. O podcast Coisas do Reino fica por aqui. Até semana que vem com outro participante que vai estar contando aqui sobre Coisas do Reino. Deus te abençoe. Amém.